dia, cidadãos, bom dia, cidadãs. Estamos aqui fazendo a inauguração da nossa rádio e TV web Caucam. Nós estamos aqui no estúdio livre e aberto da rádio Caucam, no nosso memorial Mário Castro. O Memorial Mário Castro é a sede provisória da nossa Academia Popular do Cerrado. Então, esse empreendimento da rádio e TV web Caucam é um empreendimento da Academia Popular do Cerrado. Nós temos o prazer de inaugurar também um programa de entrevistas chamado Sociedade e Memória. O diretor do programa, no caso, sou eu, professor Mário Castro. O diretor de iluminação está aqui presente, é o Renê Luiz Pedro. Nós temos também o diretor de gravação, montagem e divulgação na web, que é o Gabriel Azeviche. O estúdio da rádio web fica na sede provisória da Academia Popular do Cerrado, Memorial Mário Castro. O Memorial Mário Castro é uma residência e por isso foi criado um instituto de nome Instituto Ecohistórico Mário Castro. Ou seja, há uma equipe que coordena e que dirige esse memorial, que é uma sede provisória do Memorial Mário Castro. Logo estaremos lançando um programa, rodas de prosas e conferências, o mundo de onde veio e para onde vai. Logo teremos também um site da Academia Popular do Cerrado, que vai ter uma central de notícias e cada acadêmico terá uma página e um blog para divulgação de seu trabalho, de seus assuntos, dos assuntos de seu interesse com senha exclusiva. Hoje nós vamos entrevistar dois participantes. O primeiro deles já está aqui conosco, é Dona Maria Salete Gomes da Silva, que é uma atleta indiscutível, inominável na nossa cidade e na nossa sociedade. E o segundo entrevistado será o Coronel Genilson, o comandante Genilson, que tem aí uma série de projetos. Hoje ele vem conversar conosco sobre os projetos dele enquanto comandante Genilson. Portanto, com essa abertura, nós estamos iniciando com a apresentação dessa atleta corredora que está com 93 anos de idade, está completando esse ano 40 anos de corrida atlética. Então, uma corredora indiscutível e insuperável. Na nossa cidade não tem ninguém que chega à idade dela e que esteja correndo até hoje, né? E nós vamos passar a palavra para a Dona Maria Salete, fazendo a primeira pergunta. Dona Maria Salete, faça a sua apresentação. Quem é a senhora? Está me entendendo? E, como é que a senhora se apresenta? Eu me chamo Maria Salete Gomes da Silva, tenho 93 anos, eu sou nascida em Parnaíba, no Piauí, no dia 2 de julho. Então, em 1970, eu cheguei em Brasília. Eu trouxe 6 filhos e vim sem o pai dos meus filhos porque ele já tinha falecido. Então, aqui eu tendo famílias em boa situação, eles me ajudaram bastante. Daí, eu muito disposta, comecei a trabalhar. E trabalhei no CDS, eu trabalhei 16 anos. E vim vindo e trabalhando e trabalho até hoje. Criei meus filhos, tenho filhos formados na Polícia Federal, meus filhos todos sabem ler e escrever, embora eles não tenham o sobrenome do pai, porque naquele tempo eu de boas famílias, me casei com uma pessoa mais ralé, como se dizia lá, e minha família não aceitou e eu fugi para me casar com esta pessoa. Minha mãe não assinou para me casar no civil, apenas eu me casei na Igreja Católica, né? Então eu sou como solteira. E aí eu tive 8 filhos e ele, por raiva, não registrou nenhum filho. Então os filhos todos são com o meu nome: Francisco da Chaga Gomes da Silva, Hélio Glenavan Gomes da Silva, e assim vai. Então daí eu comecei a trabalhar, ganhei uma casa da X e fui indo com a proteção e a ajuda da minha família. Hoje eu estou contando a história.
Quando eu tinha, aí toda a vida eu trabalhei de mascate, costurava, fazia os trabalhos, saía para vender e trabalhava muito e caminhava muito também. Depois eu entrei no Funções para fazer a ginástica, mas eu achei que lá era muito leve para mim. Eu gosto de tudo mais pesado. Aí eu saía de lá correndo. Aí o professor Bigode, que era um dos professores melhores, que eu não sei mais onde ele anda, ele me chamou e perguntou, vem cá, por que a senhora sai correndo do Funções? A senhora mora onde? Eu digo, eu moro na Avenida São Paulo, lá embaixo, perto do Setor Sul. Ele disse, a senhora quer entrar na Corplan? Eu digo, e o que é Corplan? Corplan são os corredores de rua. Eu digo, já estou dentro. Aí no outro dia eu vim e participei de várias corridas, a inauguração da Ponte JK, que foi no dia 1º de dezembro de 2000. Eu fiz 10 km em 50 minutos e fui indo fino até hoje, estou correndo, graças a Deus. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a senhora. Eu li uma série de reportagens e certificados que a senhora foi contemplada, né? E li um jornal de Brasília, uma folha do Jornal de Brasília, falando das satélites, onde eles falam da sua vida, e já naquela época, a senhora com 20 anos de atuação nas corridas, a senhora contava com mais de 60 corridas, e já era medalhista naquela época, 2003, ou seja, há 20 anos atrás, a senhora tinha mais de 60 corridas. Eu pergunto para a senhora continuou nesse pique de continuar correndo do jeito que a senhora continuou, do jeito que a senhora fez nos primeiros 20 anos? Não, professor. Sim. Não, porque a idade vai chegando. Sim. E, de qualquer maneira, a gente vai se gastando. Sim. Inclusive, eu tenho um joelho operado, que esse joelho, eu não tenho uma cartilagem, mas dá para me correr. Mas eu já corri bastante, gastei ele se acabou na pista, né? Foi gastando na pista, então eu não tenho mais aquele pique. Hoje eu só corro 6 km, eu faço em 40 minutos. 6 km hoje, né? Eu arrudei esse parque, Sucupira. Sei. Eu arrudei ele todinho, dá 40 minutos, né? Essa última corrida agora que eu fiz no dia 27 de outubro, eu fiz em 40 minutos, 6 km. Então eu me sinto bem feliz por eu estar na pista da minha idade, né? Eu tenho um filho atleta. Só uma curiosidade, a senhora falou Sucupira, lá aquele maratonista Zé Carlos faz um treinamento com as pessoas que correm lá no Sucupira. A senhora tem participado dos treinamentos do Zé Carlos? Professor Mário César, eu não participo mais porque, além de eu ser muito ocupada, eu já sei todos os treinamentos, alongamentos, eu já sei de cor e salteado. Porque a Luciene de Jesus, com o esposo dela, que trabalha nos Correios, o Roberto, eles ali atrás do restaurante comunitário, eles dão um treinamento quinta à tarde e terça. Agora, por que eu não vou? Porque eu já sei de tudo. Sim, eu já sei de tudo. Aí eu faço academia na Galos, é um patrocínio que o Carlinhos me dá, né? E hoje mesmo eu cheguei da academia quando o Hélio me ligou. Eu falei, não, já estou pronto, daqui eu vou. Pois bem, aí pedi meu filho, que é atleta de mountain bike, para me trazer. Eu disse, você me deixa lá que eu estou com a carteirinha e eu volto de ônibus. Pois bem, mas aí, professor, como eu estou falando para o senhor, essa corrida que eu tenho competido são as do Zé Carlos. Agora, no dia 26 de novembro, vai ter uma, lá nos ministérios. Eu já fiz a inscrição e vou correr ela, se Deus quiser. 6 km também. 6 km. 6 km. Então, eu estou feliz por eu estar na pista da minha idade, não sinto nada, só esse joelho, mas o joelho não me atrapalha, né? E dou conselho para quem quiser adquirir saúde, não está dentro dos hospitais, praticar esporte, que é a melhor coisa. Sim, tá certo. A senhora fez nos primeiros 20 anos da senhora correndo, ou seja, até 2003, de 1983, quando a senhora começou, até 2003, a senhora correu 20 anos. Quando a senhora começou, a senhora já tinha 53 anos. Como é que a senhora conciliou? Como é que a senhora fez para poder combinar uma mãe de 8 filhos, já com mais de 53 anos,
participando das corridas ativamente, porque eu contei para a senhora aqui que a senhora participou de mais de 60 corridas, né? E com muitas medalhas, porque eu vi na casa da senhora, a senhora tem um acervo incontestavelmente, um acervo incrível de medalhas e certificados. Como é que a senhora fazia para poder ajeitar a família dos 8 filhos com as corridas? Professor Mário César, eu sou uma pessoa, tudo para mim é para ontem. Sim. Eu não gosto de esperar. E eu sou muito ligeira, eu sou muito resolvida, eu sou muito disposta, eu sou muito limpa, zelosa, cuidadosa. Acompanho a vida da minha família, inclusive ontem nasceu a segunda tataraneta minha, né? Em Taguatinga. E eu trabalhava, como eu falei, eu costurava e saía para vender. Depois eu comecei a vender joias também. Toda a vida fui resolvida. E aí, nessas alturas, tinha morrido já 3 filhos meus. Eu só estava com 5, né? Estava com 5, é os 5 que eu tenho agora. 4 homens e uma mulher. Sim. Então, toda a vida eu fui aquela dona de casa resolvida, disposta na minha casa, apesar de ser a casa de uma pessoa idosa, mas cada coisa tem seu lugar. Não é nada desorganizado, bagunçado, é tudo organizado. Tem muitas plantas bonitas, cuido das plantas, cuido das corridas, cuido das minhas costuras, acompanho a vida de neto, bisneto, tataraneto. Então eu sei, com a graça de Deus, eu resolvo tudo. Certo. Agora a senhora vai ficar com mais ou menos 4 minutos para a senhora contar, a senhora dá o conselho para os jovens. Sempre é jovem, né? Para ela é sempre jovem. Né? Para os mais velhos, que para a senhora ainda continuam jovens, e que andam muitas vezes numa vida de ficar de dentro de casa, sem o que fazer, uma vida sedentária, que muitas vezes faz até mal para a saúde. Que conselho a senhora dá para esse povo? Bom, o conselho que eu dou para os novos é que eles não façam nada de ruim, porque só eles que se prejudicam. Só eles, né? Eles acham que estão fazendo bem para eles, mas não estão. Eles estão se prejudicando eles mesmos. Então, que eles procuram uma quadra de esporte, né? Procuram o Zé Carlos e outros que tem aí, para poder entrar no esporte, porque o esporte é vida. Esporte é vida. Abaixo de Deus, esporte é saúde. Sim. E para os mais velhos, né? Quando eu vou correr lá na pista, eu vejo o professor Bigode disse assim: olha, dona Salete, quando a senhora estiver correndo, que veio alguém vir devagarzinho, a senhora para conversando, ó, não converse. Barriga para dentro, peito para fora e vai, faça de conta que o ônibus vai saindo. E você vai. Quando vem aquelas velhas conversando, eu paro, essa a sabida. Eu digo, então eu não vou mais dar conselho. Gente, caminhar não é contar a história da vida todinha, não. Boca fechada, um na frente, outro atrás e vai... barriga para dentro e peito para fora. Não é assim a caminhada de vocês que tem que fazer. Aí elas não acham bom, acham ruim. Aí eu já não me preocupo mais. E a minha corrida eu deixo eles para trás. Mas que tem muitos velhos, sedentários, velhas, aí, eu não tenho o que fazer, eu vou dormir de tarde, tudo bem, que depois do almoço é bom a gente tirar um cochilo, descansar a mente, né, o corpo, porque comigo também isso acontece. Mas eu sou muito ágil, tudo meu é para ontem. A senhora agora tem um final aí para a senhora agradecer. Agradecer o público que vai estar assistindo a senhora. Tá, muito bem. Então, eu aqui na residência do professor Mário César, que eu conheço de muitos anos, conheci os pais dele, e ele é muito amigo do meu filho Hélio. Meu filho Hélio trabalha para ele. E então, eu agradeço o professor, todos que estão aqui, e alguém que está me ouvindo e me aplaudindo, ou já me aplaudido nas corridas. Eu estou muito feliz pelo dia de hoje. Hoje é dia de São Francisco de Assis, né? Dia de São Francisco de Assis. E eu sou católica, não me esqueço do Dia dos Santos, vou à missa todo domingo. E eu estou muito feliz e agradeço a todos. Sim. Bom, de nossa parte, o que eu poderia acrescentar é o seguinte: todos os participantes desse programa, né, desse programa de entrevistas, chamado Sociedade e Memória, nós estamos aqui agora oferecendo, em nome da Academia Popular do Cerrado, um certificado da sua presença e do seu agrado, porque para nós foi uma aula, compreende? Nós tivemos uma aula com a sua presença aqui. Nós queremos oferecer um certificado, que é esse certificado, com o timbrezinho da Rádio e TV Web Calcan, compreende? E a logomarca da nossa academia.
e dizer para a senhora muito obrigado. Continue Eu que agradeço. continue nesse intento, que a senhora está sendo exemplo para muita gente. Muito obrigada, Tá? professor Eu Marcelo. que agradeço. Obrigado. Estamos aqui para a nossa segunda entrevista com o Coronel Genilson Alves Duarte, isso? Exato. Que tem a denominação de comandante Genilson. Todo mundo conhece ele, o conhece em Planaltina como comandante Genilson. Na verdade, ele foi comandante do 14º Batalhão de PM do Distrito Federal, que se estabelece ou que se localiza em Planaltina. Naturalmente, durante o tempo que o Coronel Genilson esteve como comandante, com essa titulação, ele desenvolveu uma série de programas. E nós o convidamos porque nós achamos que esses programas, criados lá atrás, alguns deles, eu acho que já pode ter tido término, já estou sabendo agora que alguns programas criados lá atrás continuam em execução, e eu gostaria que ele falasse desse programa para poder reativar, reavivar a memória do que foi feito num período que eu diria áureo, do esporte, da recuperação, eu diria da reposição, da interdisciplinaridade. Eu acho que tudo isso era feito, além do trabalho que ele desenvolvia como um comandante na área de segurança da cidade, ele fazia esse outro trabalho, que era um trabalho de atendimento social, um atendimento de altíssimo nível, no meu ponto de vista. Que bacana. É um resumo bem interessante. Queria agradecer ao senhor, né, pelo convite aí. Hoje, o primeiro dia da Rádio Caucã. Isso. Caucã. Depois, por favor, me explique a origem. Sim, tá certo. Muito bacana. É exatamente o que o senhor falou. Eu acho que uma característica que, inclusive, eu deixei de citar nas minhas outras entrevistas foi exatamente a questão da interdisciplinaridade. Sim. Das ações do batalhão. Né? Algumas pessoas questionavam, mesmo antes de eu vir para o comando, o objetivo, se realmente fazia algum sentido aquele trabalho, que era um trabalho naturalmente paralelo ao que seria a obrigação do batalhão enquanto polícia militar, policiamento ostensivo, preservação da ordem pública. Mas o que as pessoas esqueceram de talvez observar é a questão do que nós chamamos de prevenção primária. Sim. O que é prevenção primária? Sim. Prevenção primária é você, em resumo, fazer com que aquelas crianças, naquele atendimento, no seu contraturno, evitassem qualquer tipo de possibilidade de entrarem no crime. Basicamente isso. Porque o que nós temos hoje enquanto prevenção? Prevenção, tecnicamente falando, da Polícia Militar. É a nossa estrutura estatal, fazendo o seu patrulhamento diário e com aquele tipo de ação dissuadir ou intimidar, né, de alguma forma, ou desestimular o crime. Essa é a prevenção comum. A prevenção primária, nós trabalhamos outras alternativas, outras possibilidades. E uma delas é esse trabalho social no contraturno. No caso do batalhão, na verdade não fui eu que criei, eu potencializei, dei um ar de ter um caráter institucional. Nós institucionalizamos, né? Demos um nome, porque ela veio de 2 nomes anteriores, criados lá atrás, de mais ou menos 98, 97, inclusive por um morador do seu condomínio, o sargento Albion, subtenente Albion, juntamente com o coronel Cirlândia, em 98, 97, 98. E qual foi a origem do projeto? O projeto surgiu exatamente com a intenção de tirar crianças de 2 bairros nossos aqui, que viviam em conflito. Sim. Então, a ideia básica foi o quê? Que eles trabalhassem essa relação ou relacionamento dentro de um ambiente saudável, que poderia lhe transmitir valores, além de conhecimento, no esporte, na cultura. Então, lá atrás, se eu não me engano, o projeto Sai das Ruas, depois Nossa Casa. E, por último, na minha gestão, o 14º ponto Comunidade. Uma visão mais moderna, né? Até para poder interagir melhor com a molecada, fazendo essa interface do que hoje é o mundo digital. Então, 14º ponto Comunidade. E lá nós tínhamos, professor, ao final do processo da minha gestão, nós atendíamos lá cerca de 1.500 famílias. Então, não era 1.500 crianças, eram 1.500 famílias. Então, nós projetamos isso, né, era um público muito grande. Eu costumava dizer que eram os maiores projetos de Brasília, não era o maior projeto de Planaltina, né?
E com todos esses objetivos muito claros. Então a gente recebia crianças lá de todos os bairros, independente do nível socioeconômico, a gente não fazia nenhum tipo de acepção, né? E um dos projetos que mais chamaram a atenção, também já na fase final da nossa gestão, foi a escola de idiomas. Nós tínhamos lá Libras, Libras, inglês, francês, inclusive o francês era um apoiador nosso lá, o René, popularmente chamado de francês, René francês. E nós tínhamos francês, espanhol e Libras e inglês. Inglês, espanhol, francês e Libras. Porque nós sabemos que Libras é a segunda língua oficial do Brasil, né? Língua brasileira de sinais. Então, com isso, nós fechamos esse circuito, como o senhor bem disse, interdisciplinar de atendimento às comunidades. E o que isso traz como resultado efetivo? Para que o senhor tenha uma noção, nós temos um sargento hoje, um motociclista da Polícia Militar, que é oriundo da primeira turma desse nosso projeto. Então, só essa prova social já deixa muito claro que nós tivemos resultados. Fora todos os outros, do respeito, da aproximação da comunidade, da confiança que cria entre sociedade e Polícia Militar. Foi um período em que nós experimentamos, esses 4 anos que eu estive no comando, do menor número de incidentes envolvendo polícia e comunidade no que diz respeito a abuso de autoridade, violência policial. Então, assim, isso não tenho dúvida nenhuma que é fruto dessa relação próxima, que é a polícia de proximidade, que também faz parte da teoria de polícia comunitária, que é o que abraça tudo isso. Então, o que foi naquele momento lá colocado à disposição da comunidade? Um pensamento baseado nessa filosofia, que é a polícia comunitária, de aproximação polícia-comunidade. Isso cria laços indissolúveis. Esses laços, eles não se desatam, né? Criam nós, digamos assim, de amarração que não se desata. Então, hoje, o que nós vivemos enquanto redução de criminalidade na cidade, eu não tenho dúvida que é fruto dessa aproximação. Então, esse é basicamente um resumo do que foi a nossa gestão, morador a vida toda da cidade. O episódio é interessante, porque minha mãe já morava aqui, mas eu nasci em Sobradinho, depois voltei para cá, porque nós não tínhamos. A parteira aqui no hospital, né, o obstetra, não estava por aí nesse dia, estava escalado em Sobradinho. E a época, né, 1972, nós tínhamos essa questão. Um dia estava aqui, um dia estava em Sobradinho. Ainda hoje nós temos algumas dificuldades, mas claramente com um avanço natural, né, das condições da própria cidade, de atendimento hospitalar e entre tantos outros do governo. Então, mas morador a vida toda aqui, atleta na cidade, amador, depois profissional, né? Fui músico da banda do saudoso professor Limeira, do Centrão, professora Selma, que foi a nossa diretora durante toda a nossa infância e juventude. Então, assim, eu diria que, pilares muito fortes de educação. Uma coisa que foi colocada assim com uma certa ênfase por você no seu relato, foi com referência, para nós, foi sensível a questão da criminalidade na fase, vamos dizer assim, dos adolescentes, foi sensível. A gente viu que houve uma diminuição, havia um setor lá do Buritis 3, Buritis 4, por todo esse lado, na própria Vila Roriz, e sair com esses programas, Pombal, com esses programas, para nós, enquanto sociedade, foi sensível. Mas há uma relação com o CAGE, houve uma diferença, uma diminuição de entrada desses jovens infratores no CAGE nesse período? Sem dúvida. Inclusive, nós temos uma unidade de internação aqui, que é o UIP, Unidade de Internação de Planaltina. Nós tivemos um determinado momento em que nós tínhamos alas completas, aí falando dos maiores já, porque naturalmente vão crescendo, e infelizmente se mantinham na criminalidade, nós tínhamos alas inteiras com residentes de Planaltina. E que era um problema muito sério, porque se eles viviam em conflito aqui, lá não era diferente. Sim. Então tinha todo um cuidado lá, nós tivemos alguns episódios lá, inclusive de hostilidade entre eles lá dentro. Então, sem dúvida, né? E isso caminhou, se nós observarmos hoje aqui a UIP, talvez um número bem menor hoje de internados com origem na cidade. Né? Fruto de tudo isso. Apesar de que nós temos, no geral, um aumento de ações envolvendo menores. Né? Isso também é natural. Principalmente por envolvimento com o tráfico de drogas, que é um dos projetos que nós atacamos, inclusive até hoje. Né? Essa questão da prevenção ao uso de drogas, com essa discussão atual sobre liberação, que eu acho que é um desserviço à sociedade, discutivelmente.
as pessoas estão com uma visão equivocada sobre isso, estão falando sobre uma questão medicinal, mas que envolve uma parcela mínima do problema. Mínima do problema. Eu não tenho dúvida que boa parte dos usuários, né, e que já era, são doentes. essa parcela mínima já era atendida pela classe médica com toda a naturalidade. Exatamente. Né? Nós temos essa situação nova, esse fato novo, que seria o canabidiol, Sim. que é um dos componentes da planta, né, da cannabis sativa, que é o nome científico da planta, de onde se extrai a maconha. Nós temos dois componentes químicos, o canabidiol e o THC. O canabidiol é o que é utilizado para fazer o medicamento, e o THC é aquilo que dá, digamos assim, o efeito. Né, o efeito psicológico ou fisiológico, que causa ali a mudança comportamental e tal. Então, assim, não é uma coisa tão simples, né? Eu evito até falar a respeito, é uma coisa muito técnica, científica, realmente. A gente conhece pela experiência, mas não tenha dúvida. Inclusive, por essa experiência, nós sabemos que não faz nenhum sentido nós debatermos liberação de drogas, sob qualquer ponto de vista. Né? Porque para o tratamento, é o tratamento que se dá para qualquer droga. As autorizadas, inclusive. Então, assim, essa questão toda de segurança pública, então, é realmente a nossa experiência maior de trabalho, tanto institucional quanto social, dentro da comunidade, então, é indiscutível, e a importância disso. Então, o que a gente faz até hoje, para você ter uma noção? Nós criamos, à época lá, um outro braço do 14.com, que era um trabalho, era um programa chamado Falando em Segurança Pública, e ele tinha 4 subprogramas, vamos chamar assim, que era Falando em Segurança Pública, Papo Reto sobre Drogas, Prevenção ao uso de Drogas, Papo Reto sobre Bullying, Cyberbullying, Violência Infanto-Juvenil, Violência nas Escolas e Violência Doméstica. Sim. E dentro de todo esse trabalho, quando nós falamos em violência nas escolas, nós falávamos sobre a importância da não terceirização da educação por parte da família, que é um outro problema muito sério. Eu não tenho dúvida, da experiência que nós temos 30 anos em combate à violência, a raiz disso tudo é a família, é a desagregação, a desarticulação da família. Agora, as razões são várias. A correria, o problema social, tudo isso acarreta o pai ficar fora, o pai e a mãe ficarem fora de casa, e daí muitas vezes os filhos ficam entregues a toda sorte. Exato. Nós temos casos em que menores cuidavam de menores para que o pai pudesse trabalhar. Então, isso faz nenhum sentido também. Então, assim, é muito difícil como é que eu vou cobrar de uma criança um mínimo de educação, um mínimo de comportamento, se ele não teve isso na primeira escola, que é a família. Então, é muito complexo, né? É uma questão de que vai aí anos e anos de estudo, nós já temos uma série de estudos a respeito, mas claramente, mesmo empiricamente, a gente observa que uma família desarticulada, desagregada, né? Uma família que não tenha bases sólidas ali, sociais, de educação, religião, inclusive, que faz toda a diferença para nós, latino-americanos, nessa questão espiritual. Então, tudo isso caminha para uma criança que vai ter problema, não tenho dúvida. Né? Está correto. Está perfeito. Então, esses seriam os programas atuais. Né? Quando a gente fala de juventude, isso me toca bastante, porque eu sempre pensei o seguinte, e eu fui fruto disso. Se você não criar oportunidades, você não cria alternativas. E aí você caminha por um mesmo caminho o tempo todo. E se eu venho de um caminho em que meu avô usou droga, meu pai usou droga, eu fatalmente usarei droga. Eu não tenho alternativa. Então o que o batalhão e todos esses programas, de alguma forma, tentou criar, e em boa parte dele conseguiu? Oportunidade para que isso virasse alternativa. Criar, para quebrar paradigmas, né? Exatamente. Consolidados. E para a família que tem nessa, digamos assim, essa constância, essa continuidade, essa herança negativa, eu diria, um corte, um recorte. Então, eu deixei nesse quarto item, o espaço livre, que foi para ver um enfoque, para a gente sair da questão segurança e programas e projetos que eu não tenho dúvida que eles foram os melhores e que a gente tem que realmente reforçar essa memória, mas é questão do esporte, do futebol mesmo. Sim. Do seu espaço dentro do futebol. E é sem dúvida. Falar alguma coisa? Eu acho que é sem dúvida, professor. Como eu fui. Engraçado, eu fui campeão. Eu nem contei essa história para o senhor. Primeiro, eu fui campeão no Brasil Esporte Clube, infantil, em 86, 87, salvo engano.
para depois vir a ser campeão juvenil pelo Planaltina, aí o primeiro título regional do PEC, contra o Esporte Clube, em 89. Né? Tinha à frente o professor Billy de Oliveira e vários atletas que inclusive despontaram, em destaque maior, Paulo Henrique. Paulo Henrique foi campeão da Série B pelo Gama contra o Londrina aqui em Brasília. Né? Se não me engano, 3-0 aqui, ou 3-1 aqui no Mané Garrincha. E depois rodou o Brasil. Né? Temos o Kabila, atleta daqui, Adilson, né? Adilson Kabila, também fruto do futebol aqui, passou pelo Gama e por uma série de outros times de renome nacional, inclusive. Né? Hoje os dois ainda moram aqui em Planaltina, então, fruto dessa equipe de 89. Né? Então, assim, são inúmeras provas de que, indiscutivelmente, o esporte tem esse papel também, de educação, de cultura, e no Brasil, tradição. Sim. Né? Então, como não apoiar um esporte como esse? Não é deixar de apoiar todos os outros, muito pelo contrário. Nós temos jogadores que não querem ser jogadores de futebol. Então, mas o futebol, de todos, é o mais democrático. É o mais, eu diria, inclusive, barato no que diz respeito a um projeto social. É o que agrega o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Então, nós, inclusive, tivemos um projeto lá atrás de futebol que iniciou-se com beach soccer, né, que era o futebol de areia, chamado Jovem Plan, que aí, mais à frente, nós criamos o Instituto Jovem Plan, que é Juventude em Ação Planaltina DF, que ainda existe, só está com as suas atividades suspensas. Com o esporte, com o futebol, com o futebol da Vila. Exatamente, da Vila. Então, depois dessas crianças, boa parte delas migraram para o futsal, e aí o futebol de campo, inclusive alguns chegaram aí para clubes de fora, alguns retornaram. Então, assim, mas esse sempre como objetivo secundário, o primário, socialização, educação, né? Transmissão de valores. E eram tocados por mim à época, sou policial militar, o Wellington Alves, que também é policial militar, e um outro amigo nosso, que é da área de tecnologia, Edilsoni Lopes. Então, assim, sempre com esse objetivo. Né? E, como era uma equipe de futebol, daqui a pouco migrou para uma ideia, inclusive, comercial, que era possível. O garoto daqui a pouco, passar para um outro clube, uma escolinha com essa visão comercial, e daqui a pouco está num clube profissional. Né? Mas sempre de maneira primária, educação. Então, ainda hoje, esse instituto ainda existe. Existe uma equipe que utiliza, inclusive, esse nome, Jovem Plan, joga no futebol amador, hoje tocada pelo Rafael Araújo, que é sobrinho do Wellington. E todos os outros projetos, de todos esses, infelizmente, e aí por uma questão que às vezes até inexplicável, é até chato entrar nela, mas hoje os projetos do batalhão se encerraram, desde 2020. Houve uma interrupção por conta da pandemia, quando ela teve o seu ápice, né? Mas depois não retornaram, por uma razão que só Deus pode explicar. Nós estamos aqui com o objetivo também de chamar a atenção, eu diria, a atenção pública, para uma situação que nós assistimos, eu diria, uma fase áurea desses acontecimentos todos, uma ruma de projetos que estavam sendo colocados a bom termo para a nossa sociedade, de repente arrefeceu, foi diminuindo e hoje nós quase que não percebemos que esses projetos aconteçam. Fiquei sabendo que alguns deles, criados lá atrás, ainda se estabelecem. A mesma coisa eu diria na história planaltina, aí por volta de 1920, 1923, surgiu aqui um doutor Franklin Branham, era um médico, que ele era evangélico, e ele criou um colégio evangélico que foi o primeiro estabelecimento, vamos dizer assim, de uma fase do esporte, desde peteca, a ordicã, a boche, a jogos de salão, ocupando a comunidade mais jovem junto a esse grupo evangélico que ficava na João Quirino. E essa fase áurea do nosso esporte aí na década de 20, ela ascendeu até a década de 30. Depois houve um arrefecimento, houve uma queda, aí com Brasília houve uma queda total, e depois de Brasília nós estamos vendo que de vez em quando surge uma figura, uma personalidade dentro da sociedade para levantar projetos e envolver a sociedade jovem, e é isso que nós estamos debatendo aqui, ou criando, vamos dizer, um espaço
para que seja colocado essas possibilidades. E sem dúvida dando Isso passa a continuidade, ser né, a esse trabalho seu. que iniciou-se Pois lá é. atrás. Então hoje, hoje, em andamento, nós estamos ainda com o projeto falando de segurança pública, mesmo estando hoje na reserva da Polícia Militar, né, lotado hoje numa área que não tem ligação direta, eu diria assim, com a segurança pública, que é a Secretaria do Meio Ambiente, né, nós temos uma subsecretaria que inclusive trabalha as questões estratégicas do meio ambiente, então fomento à educação ambiental. Sim. Então isso é importante dizer porque nós estamos aqui em Planaltina, que respira biodiversidade. Nós temos aqui a Estação de Águas Emendadas, que é uma das 3 estações ecológicas de Brasília, só temos 3. Nós temos várias outras APAs, área de proteção ambiental, área de proteção permanente, mas estação ecológica nós temos 3. Essa, a da UNB e Jardim Botânico. Então essa aqui de suma importância. Então hoje nós estamos, fruto de um trabalho com o deputado Pedro, né, também atendendo a essa uma área nova para a gente, mas que de profunda importância para Brasília, e numa área específica lá que trata fomento à educação ambiental. Então, naturalmente, os projetos é bom continuar, uma conexão direta com a Secretaria de Educação, né, que vai ser importante, para quê? Para trabalhar, aí eu volto para a minha raiz, né, prevenção primária, ou seja, levar a educação ambiental para as crianças, para que essa visão já comece lá na tenra idade. É um dos projetos nossos da academia. Exatamente. Que nós já batemos nele há mais de 40 anos, que é criar a educação ambiental, que é lei, criar a educação ambiental como disciplina obrigatória. Nas primeiras séries, no fundamental. Nós estamos aqui com uma sala de aula céu aberto, porque atrás de nós, aqui na nossa retaguarda, né, professor? Nós temos aqui parte do bioma do Cerrado, não é isso? Pois é, então assim, são questões novas para a gente, mas questões desafiadoras, inclusive, mas que a gente ataca sempre com a mesma seriedade e dando realmente o valor que ele precisa. E eu não tenho dúvida que daqui a pouco a gente vai estar aqui em Planaltina também falando sobre isso, quem sabe aqui na Calcan, falando também sobre essas questões, porque envolve projetos ambientais que vão ser discutidos lá e fomento a partir da Secretaria do Meio Ambiente. Então, já trago essa novidade aqui para a cidade, como eu disse no início, com o apoio do deputado Pedro, que enxergam a importância disso e colocando o Planaltina, inclusive, no centro desse debate. Ok. Tá certo. É isso. Tempo para os seus agradecimentos aí na nossa. Feliz demais, né, pela honra, né, de estar aqui sendo entrevistado no primeiro dia, né, de abertura da Rádio Calcan. Sem dúvida nenhuma, Dona Maria, que estava aqui agora, Dona Maria Salete, é um ícone da longevidade da cidade, né, realmente já a conhecia, já acompanhava, inclusive, o trabalho dela, que sirva de exemplo para todos nós. Sim, claro. Queira Deus que eu possa alcançar aí meus 70, 80, caminhando, ela corre. Maratona, faz corrida de rua, então realmente é um exemplo para nós. E parabenizar pela iniciativa, né, pela iniciativa inclusive da nossa academia, da qual eu faço parte. Eu acho que nós tivemos aqui no dia da posse, eu não me lembro bem, mas parece que foi um engenheiro que falou a respeito da importância de uma academia dessa popular, de saberes populares, não acadêmicos, né, que eu diria inclusive que é bem superior a isso. Claro. Né, alcança outros horizontes. Então, parabenizá-lo pela criação, pela importância. Em Patativa de Assaré, que é um exemplo máximo da poesia brasileira, e, no entanto, ele não era popular. Exatamente, popular, saberes populares. E tantos outros, né? Nós gostaríamos de agradecer, em nome da equipe, né, como diretor do programa, e aliado ao Renê, que é o diretor de iluminação, e o Gabriel, que é o nosso diretor de montagem e tudo, e oferecer um certificado do programa Sociedade Memória. Sociedade Memória, que a principal é a memória. O convite foi exatamente esse, Sociedade Memória, e você ter sido contemplado aí como nosso pequeno certificado, que é uma amostra de que nós estamos certos, no caminho certo, na trilha certa, em busca de formar uma memória histórica. Quem não tem memória não tem história, né? Exato. É verdade. Bacana. Como a própria Dona Maria Salete falou. Isso. Muito Obrigado, viu? Eu que Sucesso agradeço. sempre. Falou. E obrigado, e a cidade toda deve agradecer. Puxa vida. Vamos lá?